Senhoras e senhores, deixem-me dizer algo muito real para vocês. Se você ainda está chamando seu parceiro de amor, querido, Bu, ou todos esses apelidos fofos, você está jogando pelo seguro demais. Veja bem, toda mulher por aí tem um nome doce guardado no bolso. Mas se você quer que um homem se lembre de você, permaneça leal a você e comece a construir um futuro com você, você precisa falar diretamente com aquilo que o move por dentro. Sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Agora, deixem-me dizer uma coisa. Pode parecer pequeno à primeira vista, mas é grande, muito grande. Você fica por aí chamando todo homem de amor, querido, docinho, como se isso fosse significar algo especial. Mas aqui está a verdade. Essas palavras não têm mais peso. Elas foram distribuídas como balas em uma festa infantil. Toda mulher as usa. Toda garçonete na lanchonete, toda atendente no supermercado. Até sua tia fala isso quando vê o carteiro. Oi, querido. Oi, amor. Então, o que acontece? Perde o valor. É como entregar a um homem um elogio que você deu a 100 outras pessoas. Isso não faz ele se sentir visto, faz ele se sentir como um número. Nós transformamos essas palavras em ruído de fundo. Não há nada de errado com um nome carinhoso aqui e ali, mas se é tudo o que você tem, se essa é toda a sua linguagem do amor, então você está errando o alvo. Os homens não querem ser bajulados com palavras doces, eles querem ser escolhidos. E escolher alguém não soa como oi, amor. Escolher alguém soa intencional, soa pessoal, soa como se você tivesse parado um momento e realmente pensado sobre quem ele é, o que ele está fazendo e como você se sente em relação a isso. E é nisso que a maioria das mulheres erra. Elas pensam que os homens se apaixonam pela maneira como você diz o nome deles, ou por como você fica em um vestido, ou por quão suave é a sua voz. Tudo isso é bom, mas não é isso que mantém um homem. O que mantém um homem é o sentimento de que você o vê de forma diferente, que quando ele entra no seu espaço, ele não é apenas mais um cara com quem você está trocando mensagens. Ele é aquele, o homem que você escolheu na multidão. É isso que faz ele ficar. Agora escute. Quando você o chama de amor e querido, sim, é doce, soa amoroso. Mas aqui está o problema. É superficial. Não atinge a alma dele. Sabe por quê? Porque as últimas 3 mulheres com quem ele conversou provavelmente disseram a mesma coisa. Não é único, não o desafia, não o eleva. Você quer mover um homem? Não dê a ele o mesmo prato do qual ele tem comido há anos. Dê a ele algo feito em casa, algo sob medida, algo que o faça parar e pensar. Espera aí, o que ela acabou de dizer? Esse é o problema com esses termos genéricos. Eles são como tocar música em volume baixo. Você os repete o suficiente e ele para de ouvi-los. E é aí que ele começa a se afastar. É quando ele começa a se perguntar se é apenas mais um corpo na sua rotação. Agora, você pode não ter essa intenção, mas é assim que soa, porque quando as palavras são muito comuns, elas deixam de parecer especiais. Os homens são simples, mas não são estúpidos. Eles sabem quando uma palavra vem do coração e quando é apenas parte do roteiro. E deixe-me dizer, quando uma mulher sai desse roteiro, quando ela deixa de lado a atuação de amor e querido e fala diretamente ao valor de um homem, ele sente isso. Você já viu um homem ficar quieto depois de um elogio? Não porque é tímido, mas porque atingiu fundo. É disso que estou falando. Então, sim, você pode continuar chamando-o de amor, pode continuar com querido, bu e docinho, se quiser. Mas se você realmente quer abalar o espírito dele, se realmente quer fazer com que ele se lembre de você muito depois de você ter ido embora, você precisa abandonar o genérico. Você precisa dizer algo que agarre o peito dele, não apenas os ouvidos. Porque a verdade é, palavras são poderosas,
mas apenas quando são reais. E amor simplesmente não está fazendo mais o trabalho. Não, se você está tentando ser a mulher em quem ele não consegue parar de pensar. Não, se você está tentando falar com a alma dele, não apenas com o sorriso dele. Deixe que todas as outras mulheres usem amor e querido como troco solto. Você guarde suas palavras para algo que custe mais, porque o homem certo vale o valor extra. Vamos deixar uma coisa clara. A maioria das mulheres pensa que os homens estão por aí procurando elogios, atenção e um monte de conversa doce. Como se um homem fosse ser leal só porque você o chama de amor todas as noites e manda emojis de coração durante o dia. Não. Não é assim que funciona. Você pode bajular um homem o dia inteiro, mas se você não fizer com que ele se sinta seguro, emocionalmente seguro, ele começará a procurar essa segurança em outro lugar. Não porque ele quer trair, não porque ele é um cachorro, mas porque ele é humano. E os homens anseiam por segurança emocional ainda mais do que por elogios. Veja, muitas mulheres nem percebem que os homens carregam peso nas costas todos os dias. A pressão do trabalho, da família, das expectativas, do próprio passado. E lá fora, no mundo, na maior parte do tempo, os homens não podem baixar essa guarda. Eles precisam ser fortes, eles precisam fingir que tem tudo resolvido. Mas quando ele chega até você, é quando ele quer respirar, é quando ele quer baixar o escudo e apenas ser um homem. Não um guerreiro, não um provedor, apenas um homem. E ele não vai fazer isso por alguém que só joga palavras fofas. Ele precisa de uma mulher que fale com a alma dele. Agora eu sei o que você está pensando, mas eu digo que o amo. Eu digo que ele é bonito. Eu digo que ele é forte. Isso é legal. Mas você já disse, eu te respeito? Você já deixou claro para ele que ele está seguro com você? Que ele pode mostrar suas falhas e você não vai usar isso contra ele? Porque é isso que faz um homem ficar. É isso que faz um homem te dar a versão dele que ninguém mais vê. Você pode chamar um homem de querido o quanto quiser, mas se toda vez que ele se abre você critica, julga ou revira os olhos, então todas essas palavras doces não significam nada. Ele ouve amor dos seus lábios, mas sente distância na sua energia. É por isso que alguns homens se fecham. É por isso que alguns homens param de falar. Eles não se sentem seguros, eles sentem que precisam manter uma imagem, até mesmo com você. E isso não é um relacionamento, isso é uma performance. Deixe-me dizer uma coisa: quando um homem se sente emocionalmente seguro, você desbloqueia um nível completamente diferente de amor. Você ganha um homem que ouve mais, compartilha mais, fica mais perto. Ele para de fugir. Ele começa a construir. Mas essa segurança não vem da bajulação, não vem de apelidos carinhosos. Vem de como você o vê, de como você responde quando ele está em baixa, quando ele falha, quando ele duvida de si mesmo. Se nesses momentos você disser eu te respeito, não porque ele é perfeito, mas porque ele tenta, cara, isso é poderoso. É por isso que eu te respeito atinge diferente, porque em um mundo que constantemente o questiona, quando a mulher que ele ama olha para ele e fala ao seu valor, isso faz com que ele sinta que pode conquistar qualquer coisa, que ele não precisa usar armadura ao seu redor, e é quando ele começa a te proteger com tudo o que tem, porque você se tornou o lugar de paz dele. Um homem nunca vai esquecer a mulher que o fez se sentir seguro quando o mundo não o fazia. Ele vai dar a ela sua lealdade, seu coração, seu futuro. É isso que a segurança emocional cria, não drama, não confusão, um vínculo. E esse vínculo é construído com palavras que realmente significam algo, não frases recicladas que não combinam com a forma como você o trata. Você quer conquistar o coração de um homem para sempre? Pare de dizer o que ele já ouve de todo mundo. Não diga que ele é sexy, diga que ele está seguro, diga que ele é o suficiente. Diga que você vê o quanto ele se esforça. É assim que você fala amor de uma forma que ele nunca vai esquecer. Todo mundo sempre fala sobre como atrair um homem, como chamar a atenção dele, como fazer com que ele te deseje. Mas a verdade é, fazer um homem te desejar e fazer um homem ficar com você são duas coisas completamente diferentes.
Luxúria é fácil, luxúria é barata. Qualquer um pode despertar luxúria com um olhar, um vestido justo, algumas palavras provocantes. Mas lealdade? Essa é uma linguagem totalmente diferente. Isso não vem de chamá-lo de amor ou querido. Não vem de piscar os olhos ou rir das piadas dele. A lealdade é desbloqueada quando um homem ouve algo mais profundo, algo que se conecta com o espírito dele, não apenas com os sentidos. Todo homem, não importa o quão durão ele fale, quer ser compreendido, quer ser aceito. Ele não quer apenas ser desejado, ele quer ser apreciado. Um homem está cercado de pessoas que querem algo dele, mas quando ele encontra uma mulher que não quer nada dele, mas apenas quer estar com ele, é quando ele começa a vê-la de forma diferente, é quando ele começa a pensar nela de uma forma para sempre. Veja, quando você chama um homem de amor ou querido, é fofo, soa bem, mas não abala nada dentro dele, porque ele já ouviu isso tudo antes, de mulheres com quem ele namorou, de amigas, de pessoas que não ficaram. Mas as palavras que permanecem no coração de um homem são as palavras que reconhecem quem ele realmente é. É por isso que quando uma mulher diz, eu te respeito, ele para no meio do caminho. Isso não é luxúria, isso é legado. Não é sobre o momento, é sobre significado. Essas três palavras carregam algo que nenhum apelido jamais poderia. Respeito é a fundação da lealdade. Um homem vai ficar onde ele se sente respeitado. Ele vai se comprometer com a mulher que vê o valor nele, mesmo quando ele ainda está descobrindo isso. Ele vai lutar por aquela que não vê apenas a superfície, mas honra o homem por trás do esforço. Esse tipo de conexão é raro, é inesquecível. Luxúria desaparece, respeito constrói. E quando um homem se sente desejado e respeitado, ele não vai a lugar nenhum. Você pode ser a mulher mais bonita da sala, pode virar todas as cabeças. Mas se suas palavras não constroem um homem, ele vai se lembrar de você pela noite, não pela vida. Você quer ser inesquecível? Então fale com aquilo que todas as outras mulheres ignoram. Fale com a luta dele, fale com a força dele, fale com o homem por trás da máscara. Quando você diz a um homem, eu te respeito, o que você está realmente dizendo é, eu te vejo, eu acredito em você, você é mais do que suficiente. Esse tipo de afirmação reconecta o pensamento de um homem, faz ele se sentar, faz ele reavaliar, faz ele perceber. Eu não vou arriscar isso. Eu não vou embora disso, porque os homens não querem perder a única pessoa que lhes dá paz em um mundo barulhento. Esse tipo de mulher se torna o lar dele. E o mais louco? Não precisa nem de um discurso inteiro, apenas três palavras ditas com o coração. Não em uma mensagem, não como piada, não porque ele conseguiu uma promoção ou alcançou um marco, mas apenas porque você o vê. É isso que desencadeia a lealdade. Todo homem pode encontrar luxúria, isso é fácil, mas o homem que encontra lealdade, ele não deixa isso ir embora. Então não perca seu tempo chamando-o do que todas as outras mulheres já chamaram. Diga o que a maioria nunca dirá. Deixe suas palavras serem a razão pela qual ele fica, não apenas a razão pela qual ele aparece. Porque uma vez que um homem sabe que você o respeita, não pelo que ele tem, mas por quem ele é, então acredite em mim, ele é todo seu. O maior erro que a maioria das mulheres comete é pensar que precisa seduzir um homem para mantê-lo. Pensar que se elas ficarem bonitas o suficiente, falarem doce o suficiente, tocarem do jeito certo, ele vai ficar. Mas aqui está o que muita gente não entende. Sedução pode chamar a atenção dele, mas é a conexão que segura o coração dele. Você pode estar com a roupa mais bonita, brilhando como US$ 1 milhão, e ainda assim perder o interesse dele depois de uma semana, porque homens de verdade não ficam pelo corpo, eles ficam pelo vínculo. Agora não estou dizendo que atração não importa. Um homem ainda é um homem. Ele nota como você se comporta, como você cheira, como você fala.
Mas o tipo de homem que vale seu tempo, ele não está procurando alguém que apenas possa excitá-lo. Ele está procurando alguém que possa se sintonizar com ele, alguém que o entenda, o sinta, se conecte com ele além da superfície. E você não constrói essa conexão apenas com flerte ou palavras bonitas. Você a constrói falando com a parte dele que ninguém mais vê. É por isso que chamá-lo de amor ou querido o tempo todo não faz o que você pensa que faz. Você acha que está sendo doce, sendo amorosa, mas para ele é genérico, é seguro, é vazio, soa como algo que você poderia ter dito a qualquer homem antes dele. Não diz nada sobre como você se sente ou o que ele significa para você. Não cria uma faísca, não cria uma memória e definitivamente não cria uma conexão. Mas sabe o que cria? Dizer eu te respeito. Não porque ele é perfeito, não porque ele fez algo grandioso, mas porque você realmente o vê. Quando você diz essas palavras, você diz a um homem: eu valorizo o seu esforço, eu aprecio quem você eu vejo o jeito que você tenta. É quando você atravessa o ruído. É quando você deixa de ser uma entre muitas e se torna aquela que ele lembra. Uma conexão real é construída quando um homem se sente emocionalmente seguro, mentalmente compreendido e espiritualmente aceito. Isso não vem de mostrar pele, não vem de dar elogios a cada 5 minutos, vem de dar a ele espaço para ser vulnerável, para ser real, para ser humano. Quando ele sente que pode tirar a máscara ao seu redor, é quando ele começa a pensar no futuro, porque ele não quer perder a única pessoa para quem ele não precisa fingir. Todo homem já esteve com alguém que sabia como seduzi-lo, mas nem todo homem encontrou uma mulher que sabia como vê-lo, e uma vez que ele sente essa diferença, muda tudo. Muda como ele fala com você, como ele te prioriza, como ele aparece para você. É quando ele começa a te escolher em vez da tentação. É quando ele começa a investir em vez de jogar, porque ele não quer perder a paz que você traz para ele. E a parte mais louca, só precisa de 3 palavras para iniciar essa mudança. Não eu te amo, não você está lindo, apenas eu te respeito. Essa é a chave. Esse é o momento em que um homem sente que você não está apenas apaixonada pela imagem dele, você está sintonizada com a identidade dele. Esse tipo de conexão não vem da luxúria, vem de estar presente, de ser honesta, de ser real. Então, pare de pensar que você precisa conquistar um homem com seu corpo ou charme. Pare de pensar que você precisa continuar se arrumando ou falando doce para ele ficar. Se é tudo sedução e nenhuma conexão, ele vai escapar. Mas se é conexão real, ele vai se agarrar a isso, ele vai lutar por isso. Porque ele sabe lá no fundo que isso é raro, isso é inestimável. E esse é o tipo de mulher que ele nunca quer perder. Você já se perguntou por que um homem pode estar com uma mulher por meses, talvez até anos, e ainda assim não se sentir verdadeiramente comprometido? Você dá atenção a ele, você dá amor a ele, você o chama de amor, querido Bu, toda essa coisa doce, mas algo ainda está faltando. Ele está lá, mas não está completamente envolvido. Você sente isso. Ele está meio presente, fisicamente com você, mas emocionalmente em outro lugar. E você não consegue descobrir o que está fazendo de errado. Você está sendo afetuosa, você está aparecendo. Então qual é o problema? A verdade é, os homens não querem apenas ser amados, eles querem ser escolhidos, e há uma grande diferença entre os dois. Um homem pode se sentir amado por muitas pessoas, a mãe dele o ama, os amigos dele o amam, mas quando um homem se sente escolhido, isso atinge diferente. É quando ele sabe que não está apenas preenchendo um espaço na sua vida. Você realmente o quer por quem ele é. E a coisa triste é que muitas mulheres nunca deixam seu homem sentir isso. Elas o tratam como se ele fosse um entre muitos, como se ele pudesse ser trocado se as coisas não dessem certo. Esse tipo de energia não faz um homem ficar. Quando um homem se sente escolhido, é quando a mudança acontece, é quando ele começa a investir, é quando ele começa a se abrir, porque agora ele não se sente apenas como um parceiro, ele se sente como uma prioridade. Você começa a vê-lo por mais do que ele te dá.
você começa a reconhecer quem ele é quando não está tentando impressionar ninguém. E esse tipo de reconhecimento é isso que um homem anseia. É isso que te separa de todos os outros. Então não esqueça, amor é bonito, mas respeito é transformador. Diga a ele o que ele mais precisa ouvir, não o que todas as outras já disseram. Diga o que vem de você, do que você realmente vê, do que você realmente sente, porque é aí que tudo muda. Senhoras e senhores, deixem-me dizer algo muito real para vocês. Se você ainda está chamando seu parceiro de amor, querido, bu ou todos esses apelidos fofos, você está jogando pelo seguro demais. Veja bem, toda mulher por aí tem um nome doce guardado no bolso. Mas se você quer que um homem se lembre de você, permaneça leal a você e comece a construir um futuro com você, você precisa falar diretamente com aquilo que o move por dentro. Sou Ana Beatriz Barbosa, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora. E há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Agora deixem-me dizer uma coisa. Pode parecer pequeno à primeira vista, mas é grande, muito grande. Você fica por aí chamando todo homem de amor, querido, docinho, como se isso fosse significar algo especial. Mas aqui está a verdade. Essas palavras não têm mais peso. Elas foram distribuídas como balas em uma festa infantil. Toda mulher as usa, toda garçonete na lanchonete, toda atendente no supermercado. Até sua tia fala isso quando vê o carteiro. Oi, querido. Oi, amor. Então, o que acontece? Perde o valor. É como entregar a um homem um elogio que você deu a 100 outras pessoas. Isso não faz ele se sentir visto, faz ele se sentir como um número. Nós transformamos essas palavras em ruído de fundo. Não há nada de errado com um nome carinhoso aqui e ali, mas se é tudo o que você tem, se essa é toda a sua linguagem do amor, então você está errando o alvo. Os homens não querem ser bajulados com palavras doces, eles querem ser escolhidos. E escolher alguém não soa como oi, amor. Escolher alguém soa intencional, soa pessoal, soa como se você tivesse parado um momento e realmente pensado sobre quem ele é, o que ele está fazendo e como você se sente em relação a isso. E é nisso que a maioria das mulheres erra. Elas pensam que os homens se apaixonam pela maneira como você diz o nome deles, ou por como você fica em um vestido, ou por quão suave é a sua voz. Tudo isso é bom, mas não é isso que mantém um homem. O que mantém um homem é o sentimento de que você o vê de forma diferente, que quando ele entra no seu espaço, ele não é apenas mais um cara com quem você está trocando mensagens. Ele é aquele, o homem que você escolheu na multidão. É isso que faz ele ficar. Agora, escute: quando você o chama de amor e querido, sim, é doce, soa amoroso. Mas aqui está o problema: é superficial, não atinge a alma dele. Sabe por quê? Porque as últimas 3 mulheres com quem ele conversou provavelmente disseram a mesma coisa: não é único, não o desafia, não o eleva. Você quer mover um homem? Não dê a ele o mesmo prato do qual ele tem comido há anos. Dê a ele algo feito em casa, algo sob medida, algo que o faça parar e pensar: espera aí, o que ela acabou de dizer? Esse é o problema com esses termos genéricos. Eles são como tocar música em volume baixo. Você os repete o suficiente e ele para de ouvi-los. E é aí que ele começa a se afastar. É quando ele começa a se perguntar se é apenas mais um corpo na sua rotação. Agora, você pode não ter essa intenção, mas é assim que soa, porque quando as palavras são muito comuns, elas deixam de parecer especiais. Os homens são simples, mas não são estúpidos. Eles sabem quando uma palavra vem do coração e quando é apenas parte do roteiro. E deixe-me dizer, quando uma mulher sai desse roteiro, quando ela deixa de lado a atuação de amor e querido e fala diretamente ao valor de um homem, ele sente isso. Você já viu um homem ficar quieto depois de um elogio? Não porque é tímido, mas porque atingiu fundo. É disso que estou falando. Então, sim, você pode continuar chamando-o de amor, pode continuar com querido,
bu e docinho, se quiser. Mas se você realmente quer abalar o espírito dele, se realmente quer fazer com que ele se lembre de você muito depois de você ter ido embora, você precisa abandonar o genérico. Você precisa dizer algo que agarre o peito dele, não apenas os ouvidos. Porque a verdade é, palavras são poderosas, mas apenas quando são reais. E amor simplesmente não está fazendo mais o trabalho. Não, se você está tentando ser a mulher em quem ele não consegue parar de pensar. Não, se você está tentando falar com a alma dele, não apenas com o sorriso dele. Deixe que todas as outras mulheres usem amor e querido como troco solto. Você guarde suas palavras para algo que custe mais, porque o homem certo vale o valor extra. Vamos deixar uma coisa clara. A maioria das mulheres pensa que os homens estão por aí procurando elogios, atenção e um monte de conversa doce, como se um homem fosse ser leal só porque você o chama de amor todas as noites e manda emojis de coração durante o dia. Não, não é assim que funciona. Você pode bajular um homem o dia inteiro, mas se você não fizer com que ele se sinta seguro, emocionalmente seguro, ele começará a procurar essa segurança em outro lugar. Não porque ele quer trair, não porque ele é um cachorro, mas porque ele é humano. E os homens anseiam por segurança emocional ainda mais do que por elogios. Veja, muitas mulheres nem percebem que os homens carregam peso nas costas todos os dias. A pressão do trabalho, da família, das expectativas, do próprio passado. E lá fora, no mundo, na maior parte do tempo, os homens não podem baixar essa guarda. Eles precisam ser fortes, eles precisam fingir que tem tudo resolvido. Mas quando ele chega até você, é quando ele quer respirar, é quando ele quer baixar o escudo e apenas ser um homem. Não um guerreiro, não um provedor, apenas um homem. E ele não vai fazer isso por alguém que só joga palavras fofas. Ele precisa de uma mulher que fale com a alma dele. Agora eu sei o que você está pensando, mas eu digo que o amo, eu digo que ele é bonito, eu digo que ele é forte. Isso é legal, mas você já disse: eu te respeito?